Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. O outro Thiago, Cauã Pratos é o líder em desarmes, 10 entre todos os jogadores do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Ontem desarmou 8 vezes e venceu 12 duelos. Esse moleque é um fenômeno pela idade. E assim, outro bom jogo do Cauã Pratos, assim, é interessante aquela jogada no primeiro tempo, inclusive, que o cara botou na frente, entrou na área. O Pratos, ele simplesmente vai chegar, né? Ele é um jogador que tem uma velocidade acima da média ali, ele tem força física de imposição, conseguiu ganhar realmente a maioria dos embates. Teve um lance ou outro que foi passado, mas é do jogo, né, gente? Nenhum jogador defensor vai conseguir ganhar todos os duelos. Mas belíssimo jogo do Cauã Prats, e assim, a gente já vai para as notas, para as avaliações individuais, mas temos um jogador aí que aquelas propostas do Borussia Dortmund, elas parecem cada vez mais baixas, né? Eu até falei na transmissão de ontem que eu tenho a impressão que o Cauã Prats, a cada jogo que ele está em campo, ele se valoriza mais, né? Ele sai de um jogo valendo mais alguns milhões de euros. O Borussia Dortmund, se você quiser, se prepare. O Cauã é um menino fantástico, realmente muito acima da média. Ontem, no segundo tempo, eu estava até com um certo receio. Falei sobre isso no início da live, porque o Kenji se cansou e o Kenji estava até bem no trabalho de recomposição defensivo. O Cauã ficou sobrecarregado, mas dando conta do recado, né? Sempre ocupando bem os espaços, com muita força, precisão nos duelos. Impressionante, né? Ele já impressiona há algum tempo, desde as categorias de base, mas a forma como ele tem lidado com o profissional do Cruzeiro, e aí vide o que ele fez lá naquela estreia pelo profissional no Maracanã contra o Fluminense até aqui, é algo realmente impressionante. E a tendência é melhorar, né? E agora com um treinador que tem essa capacidade de fazer com que sistemas defensivos sejam bem sólidos, eu acho que a tendência do Cauã é melhorar. E ele também é um cara que no apoio tem uma margem para evolução, não é ruim no apoio, mas enfim, acho que tem uma margem legal para evoluir. Ontem, até em alguns momentos, apareceu bem pelo lado esquerdo, como já tinha aparecido contra o Pouso Alegre, mas eu tive pelo menos a impressão de que ontem ele foi mais assertivo no apoio ofensivo, né? Porque contra o Pouso Alegre errou ali um número bem considerável de cruzamentos. Mas é uma joia para ser tratada com muito, muito carinho. Espero que dê retorno técnico ao Cruzeiro, que siga dando. Mas a venda, a saída do Cauã para um gigante europeu é inevitável, né? Em algum momento vai acontecer e que o Cruzeiro consiga ganhar uma grana muito significativa em torno do Prates. Eu acho que é isso, né? É um jogador que você torce só para a gente poder desfrutar o máximo dele aqui no Cruzeiro, porque o caminho tá assim, ao natural, ele tá muito traçado, ele tem muito perfil de ser um atleta que vai ali figurar nas principais equipes do futebol europeu. E é bem legal isso, Caramujo, essa evolução dele que o Caio citou de um jogo para o outro, no aspecto ofensivo, e acho que o Tite também percebeu um pouco isso ontem, né? A gente viu muito mais vezes o Cauã sendo liberado para poder atacar e não ficar ali ao lado dos zagueiros para poder fazer essa saída de bola. Não que ele não tenha qualidade para isso, mas é porque é legal também ver ele no aspecto ofensivo. Acho que se a gente compara o estágio da carreira, tá? O Kaique mais jovem e o Cauã mais jovem, o Cauã parece ser um lateral mais desenvolto ofensivamente do que o Kaique era nessa idade, eu diria. O Kaique é um cara que se destaca muito pelas valências defensivas. Eu gosto dele ofensivamente, mas é legal demais ver o Prates fazendo o que está fazendo. E a minha expectativa com ele é muito boa. E assim, quando a gente fala dessa questão de venda, né? Claro que eu quero que os dois fiquem aí, tanto o Kaique quanto o Cauã Prates, para a disputa da Libertadores, Campeonato Brasileiro, fiquem até o fim do ano. Mas aí a gente volta um pouquinho na Copinha. A gente está vendo o Gustavinho tendo um desempenho muito bom. Então, de lateral esquerdo, acho que a gente está com certa tranquilidade. Até vejo alguns movimentos da galera falando sobre comprar lateral esquerdo. Eu acho, aí é a minha opinião, que nesse momento o Cruzeiro não precisa. É uma posição que o Cruzeiro não precisa. Caso algum dos dois aí, seja Prates ou Kaique, negociado, a gente tem uma boa opção na base, que é o Gustavinho.
É isso, e o próprio William, que estava treinando, também é bom lateral, viu, gente? Também é bom jogador e muito bem avaliado internamente aí pelo Cruzeiro. Então, assim, a gente tem formado muito bem na lateral esquerda aí nos últimos anos, que siga assim, tá? Na lateral e que a gente consiga aproveitar essa pequena linha de produção de laterais ali. O Arroio é diferenciado. O Arroio ele é um jogador ousado, alegre da resenha. E eu gostei da forma como o Tite escalou o Cruzeiro ontem. E assim, a gente já falou um pouquinho do Japa jogando mais recuado como segundo volante. Também acho que é a melhor posição dele. Mas aí deu outro voto de confiança para o Rodriguinho, né? Tentou dar uma sequência para ele ali como meia, teve lá o Chicão no comando de frente, e aí ele tinha uma escolha entre os pontas, né? Tinha Arroio, tinha Ryan, tinha Kenji, e ele optou por botar o Arroio na direita, que é a posição em que eu acho que é mais fácil para ele, né, por ser um canhoto, que gosta de puxar para dentro e tudo mais, e deixou o Kenji na esquerda. Essa estreia do Arroio, vocês gostaram? E aquela reta final ali, vocês não estavam numa coisa tipo, pô, Tite, tira o Arroio logo, ele tem que jogar sábado, porque ele jogou até os 84, né? É verdade, ele jogou grande parte do jogo. Eu gostei bem da atuação do Kenny Arroyo. Legal ver ele pelo lado direito, né? Uma coisa assim que a gente até esperava que com a camisa do Cruzeiro ele de fato viesse a mostrar, né? Porque o Arroyo sempre esteve mais acostumado a jogar pelo lado direito. Acabou que no Cruzeiro se encaixou mais pelo lado esquerdo e a tendência é que siga jogando mais pelo lado esquerdo mesmo, né? Pensando em um Gerson pelo lado direito, como meia pela direita. Mas foi um cara que fez muita diferença na primeira etapa, caçado em campo, né? Eu me lembro que nos primeiros 20 minutos ali, o Arroio sofreu umas 3 faltas pesadas, o juiz estava até um pouco permissivo nesse sentido, mas foi importante para conseguir faltas, para conseguir abrir espaço para o Cauã Moraes, para se associar com os jogadores de frente e também com a capacidade de drible dele, né? Impressionante o tanto que ele muda fácil direção, que ele é liso. Então, gostei do que vi no segundo tempo, ficou claro que ele cansou. Também tive a impressão de que o Tite demorou a sacá-lo, não só porque ele tinha caído de desempenho, e aí muito por conta da parte física, mas pensando no jogo de sábado também, né? Porque vi até alguns aqui no chat falando de Sinisterra. Sinisterra tá nesse processo de pré-temporada, deve demorar mais um pouquinho para ficar à disposição, e fato é que hoje o Arroio está à frente dele por essa questão física. Mas é interessante a gente ver que em um time de garotos, em um time muito jovem que o Cruzeiro teve ontem, o Arroio foi capaz de dar mais confiança para a galera, né? Sendo que ele é muito jovem ainda, mas é um cara mais experiente, mais tarimbado, com a camisa do próprio Cruzeiro, um cara que passou pela Europa, que já passou por seleção. Então, foi importante a presença dele ontem para que o Cruzeiro viesse a performar melhor e conseguir a vitória. Eu gostei muito do jogo dele, acho que eu até cheguei a brincar aqui em casa um dado momento quando a gente estava assistindo o jogo, que é meio sacanagem assim do Cruzeiro, com todo respeito aos atletas da Tombense, mas colocar o Arroio, porque teve um lance na lateral, bicho, que ele foi para um lado, foi para o outro, e o lateral tava girando igual aquele peão que a gente amarra com o barbante e puxa, e ele não conseguia pegar o Arroio de jeito nenhum, mas foi um jogo bem legal dele, assim, participou bem ofensivamente. Ô, caramba, eu fiquei com esse medo, tá? No sentido, pô, tira o cara para ele jogar sábado, mas ao mesmo tempo me deixou assim com uma pulga atrás da orelha de, beleza, e se o Tite enxerga um outro jogador nesse primeiro momento como titular, que todo mundo sabe quem que é o Wanderson. E aí eu acho que a torcida do Cruzeiro vai, não sei, né, uma parte da galera vai ficar meio chateada, mas me passou essa vibe também, do tipo, deixa o Arroio jogar mais tempo, porque quem vai iniciar contra o Uberlândia vai ser o Wanderson. Não sei, tá, gente? Nós não temos essa informação, é uma questão de uma percepção que eu tive, foi uma forma que eu interpretei esse número elevado, essa minutagem elevada do Arroio diante da equipe do Tombense. Mas vamos ver, gostei demais do jogo dele, é um cara muito talentoso, a gente já tinha essa expectativa, acho que faltava esse atleta para o Cruzeiro, né, o jogador do 1 contra 1, do drible, da irreverência ali, de pegar a bola no último terço e tentar ali ganhar espaço através do drible. Então, tô bem contente com essa estreia do Arroio na temporada e com expectativas muito boas. O Caio falou dessa questão da idade do Arroio.
se você parar para pensar, o Arroio tem condições até de jogar a Copa São Paulo, né? Ele poderia estar no grupo da Copa São Paulo, porque seria uma sacanagem absurda com o torneio, porque tá num nível muito acima dos meninos ali, mas tô confiante com ele para essa temporada, expectativas muito boas. Faz o W que ele vem aí, hein? Vandeco na ponta esquerda do Cruzeiro é realidade, mas eu realmente fiquei com isso. Cara, o Arroio foi para esse jogo, o Wanderson vai ser titular no sábado. Não sabemos, como o Pedro bem disse, a gente só está tentando entender de acordo com as escolhas do técnico, né? Mas se começa o Wanderson, entra o Arroio também, não tem muito drama não, viu, gente? É um jogador de qualidade, tudo mais. Não fez gol ano passado, né? Fez o de pênalti, que não entra nas estatísticas, mas esse ano vai fazer. E o Tite vai aproveitar bastante ele. Inclusive, eu vi o vídeo do Caio sobre os coringas do Adenor, né? Aqueles operários ali. Aí você falou do Christian, você falou do Fagner e... do Wanderson. Ah, garoto, exatamente. São jogadores que vão ser bem aproveitados. Tá lá no canal Fala Cruzeirense isso aí. O Gabriel Silva falou aqui, ó, com o Gerson provavelmente para jogar na meia direita ou para segundo volante. O que acham do Christian no lugar do Lucas Silva ou Matheus Henrique? Acho que daria mais intensidade no time. Gerson na direita e Christian de camisa 8 ali. Agrada? Me agrada bastante. Acho que pode funcionar. O Christian, como eu já até falei por aqui outras vezes, até nesse vídeo do Fala Cruzeirense, é um cara que tem mais força física, mais vigor do que Matheus Henrique e Lucas Silva, e que tem uma presença forte dentro da área, né, como elemento surpresa, porque finaliza melhor do que esses jogadores também. Matheus Henrique e Lucas Silva são mais técnicos, mas o Christian tem características diferentes que podem agregar muito, né? Fora o fato de ser mais jovem, eu acho isso importante para um segundo volante. Vamos ver se o Christian realmente vai ser uma opção mais dentro dessa posição, né? Ontem até o Tite falou sobre o Japa, que ele se parece com o Christian, porque ele é um externo que em alguns momentos faz o interno, né? Enfim, vamos aguardar aí para ver como o Tite vai utilizar o Christian, mas eu acho que pode funcionar legal ele como segundo volante, e aí o Gerson como um meia pela direita. Ô, Caio, e até pensando no que o Tite já fez ao longo da carreira, a gente lembra o quanto o Tite tinha apreço pela um segundo volante que tivesse condições de chegar até a área, né, de pisar na área ali como um elemento surpresa. Ele consagrou talvez a carreira do Paulinho, assim, inclusive o Paulinho foi um jogador que ele acabou bancando e muito na seleção brasileira justamente por ter essa característica, e o Christian tem essa característica. Claro que o Lucas Silva é um cara mais de controle, de dar mais o ritmo do jogo. Acho que o Matheus Henrique até tem uma certa chegada na área, mas é muito mais um atleta de condução ali, de drible, de jogo num espaço mais reduzido. O Christian não, é esse cara que consegue entregar mais no aspecto físico, né? Bater lá no setor ofensivo, conseguir voltar também para ajudar a defender, e acho que até por isso ele traça essa característica com o Japa, né? Porque é um jogador que também pode fazer isso e fez isso, a gente viu no jogo de ontem. Ambos também podem atuar por fora. O próprio Gerson, em algum momento, pode ser esse segundo volante também com mais chegada ao setor ofensivo. Tem opções, acho que não faltam para o Tite aí para poder encaixar essa rapaziada, pensando já no time titular. O Japa foi muito bem na partida, né? Muito. É aquele detalhe, é um jogador que ele já está no elenco, né? Então eu nem coloco ele como... que você falou, qual os meninos jovem, aí, né? que podem, né? Quais são os garotos aí que... Os garotos é ótimo. Os garotos que podem permanecer no time titular. Que devem permanecer. Devem permanecer. Os que já estavam no ano passado, não. Aí não é novidade. O Kenji já está integrado, o Japa já está, o Prats também. O Cruzeiro, na verdade, se você pegar o primeiro tempo do time do Cruzeiro, foi assim, um furacão, cara. Muito avassalador. Bom, muito bom. Avassalador. Ali ele já liquidou a partida, né? Fez o 2-0. Gol aos 10, gol aos 25, e poderia ter feito 4 ali no primeiro tempo, tranquilo. O time jogou muito, assim, pressionou demais o Tom Benz não conseguia passar do meio de campo, uma coisa impressionante. Agora, o Arroio, que a gente até nós dois consideramos o melhor da partida, e na sequência o pessoal votou também no... Um abraço pro Cabidão aí. Né? Exatamente, no Japa, né? Mas eu acho que o Cruzeiro, cara, o time começou muito bem, é impressionante. Então, assim, deu liga ali, sabe?
muito certinho o time, estava se entendendo todo mundo e acabou fazendo os 2-0. No segundo tempo, com as mudanças, né, você começa a mexer na equipe, tirou o Arroio, tirou o Chico do Peixe lá, o Chico da Costa, que até brinca aqui. É o Chico Gomes da Costa. Exatamente, o Chico do Peixe, é o Chico da Costa. Então, o que acontece? O time começou a ter uma queda, né? oscilar. A gente nem pode o falar Tombense pressionou. Mas é aquele detalhe, cara, você começa a botar mais a garotada ali, você tava com 2 caras experientes, pô, o Chico jogou aí, tem 30 anos, é um cara experiente já. Sim. O Arroio também, apesar de ser 19, novo, mas já é rodado aí no time profissional. É considerado titular, né? Então ele não sente tanto fisicamente, né? Ele já está preparado. Agora, quando você bota o Lelis, você bota aí o Fernando, são jogadores que não jogaram. O Fernando até que jogou mais no profissional, né? Mesmo que seja lá no interior de São Paulo. Mas a época do Fernando é a mesma do Japa, assim. Eles estão no time principal do Cruzeiro. Pela primeira vez eles foram para o time principal em 2023. Então, assim... Aí entra o Hickman, Então você tira o Guilherme, o Rian Guilherme, né? Que também foi bem também. Gosto muito do Rian quando Guilherme. Você começa a mexer, além daquele time que deu aquela liga, então você começa já a perder um pouco isso, né? E é culpa da garotada? Não, é questão até mesmo de ritmo, de entender como é que é o jogo do profissional. E aí o Tombense começou a gostar da partida também, foi pra cima, fez um gol lá de falta, que desviou nas costas do João Marcelo, né? O Otávio, João Marcelo, eu até brinquei, falei, gente, o Otávio tá com azar danado, né, cara? Porque 2 gols aqui no Mineirão, assim, de longe, o cara fez um golaço, depois um outro também, o primeiro, e esse agora que desvia nas costas do João Marcelo e engana o goleiro Otávio sem chance, né? Porque não tem jeito, você vai para um lado, a bola entra do outro, não tem como. Mas, cara, no frigir dos ovos, eu acho que o Cruzeiro foi, eu vou até falar, no fritar dos ovos, né? Frigir. Você começou bem, vai. E o que acontece? Eu acho que tá bom, eu acho que o Cruzeiro, bom. esse time aí mostrou que pode continuar no Mineiro aí. Eu acho que, por exemplo, o Cruzeiro joga agora, domingo, deve ser o time principal. Acredito que o time já vai colocar para poder já dar um ritmo para essa galera. E no meio de semana, ele pode utilizar o mesmo time que jogou o primeiro tempo, né? Contra... quem que vai jogar? O Cruzeiro joga com Democrata. Uberlândia agora no sábado e depois Democrata na quinta-feira. Lá em... Não, no Mineirão também. No Mineirão também? Então tá fácil aí, pode até usar. Assim, a gente pode falar que o Cruzeiro jogou 60 minutos bons. Foram 45 do primeiro tempo, mais uns 15 ali do segundo tempo, em que o Cruzeiro foi bem. Teve a bola na trave, na junção, né, do travessão e da trave do Cauã Moraes, naquela jogada de escanteio. E depois o Cruzeiro acaba, assim, sentando em cima do resultado, tentando controlar um pouquinho mais o jogo. E o Tombense, que precisava ali de um resultado melhor, foi atrás, conseguiu na bola parada ali fazer o gol, e aí depois o Cruzeiro tem as alterações, entra o Murilo, entra o Fernando, o Nicolas, o Ryan, entra o Vitinho, então aí a coisa muda um pouco de figura sim. Mas o Tite elogiou esses garotos e falou sobre a importância de dar confiança para esses jovens. Um primeiro jogo meio difícil, um segundo jogo já muito melhor, e o Tite falou sobre isso. É muito claro você comparar as duas partidas, o 2-1 que o Cruzeiro sofreu contra o Pouso Alegre e o 2-1 que o Cruzeiro teve ao seu favor contra o Tombense. Você vê a facilidade ou maior confiança dos jogadores na tomada de decisão, as finalizações bem melhores aproveitadas, porque o Cruzeiro teve um volume grande de finalizações contra o Pouso Alegre, mas teve dificuldade para fazer o gol. Dessa vez, o Cruzeiro finalizou 18 vezes contra o Tombense e conseguiu fazer os gols e conseguiu ser até muito perigoso em outras finalizações. A gente pode falar de uma jogada inicial ali do Chico da Costa, que ele tentou aquele escorpião ali, que ontem ele estava se sentindo o Ibrahimovic. Quase. Mas aí ele também não chega lá. Tá no meio do caminho. O importante é o cara se identificar como, sabe, cara? Não, então... Ele se identifica como o Ibrahimovic, aí segue a vida, segue o baile, deixa o cara. Mas foi bem, cara. Eu acho que o primeiro jogo dele ali com o Cruzeiro aí foi bem. A função dele, que ele veio pra fazer isso no Cruzeiro, ele foi muito bem. Segurar a bola no ataque, às vezes uma quebrada da defesa. O primeiro jogo do cara também, né, velho? Outro dia a gente tava apresentando ele aqui, ó, transmitindo a coletiva dele, começo da semana, 2 dias aí, talvez. Aí, cara. Também a gente queria demais, né? Mas, cara, bacana. E quase marca o gol, assim, a 1 minuto, né? Primeiro lance do jogo. O primeiro lance. Olha, mas tudo isso aí realmente começou comigo. Porque a referência do mundo sou eu. Porque é o seguinte, entende? Como é que perna, hein, velho? Porque eu cheguei numa Copa do Mundo com 17 anos e ganhei a Copa do Mundo e fiz gol na final, Isso é verdade. Aí todo mundo falou assim, então todo jogador tem que ser igual o Pelé.
É isso. Aí tem um problema, o né? patamar foi eu que coloquei. Desculpa, gente, foi sem querer. Subiu o sarrafo, né? E olha que na Copa do Mundo eu só usei 20% do meu talento, entende? E o Tite, juntamente com o Wesley, que é da comissão técnica do Cruzeiro, eles falaram sobre esse poder confiar nos jovens, a importância do Cruzeiro poder confiar nesses jovens jogadores da base e também quando os titulares podem jogar, hein? Palavra que eu tô com tanta informação dos atletas individualmente preparando para o jogo, que a gente prepara um jogo para o outro. Às vezes com turnos diferentes de trabalho, e que trabalha uma equipe, trabalha outra, que nós ficamos full time. Então, a partir de agora, com essa alegria de ter voltado, com essa satisfação da vitória, com desempenho, ela ter sim, começar a pensar no jogo de sábado. Milton, é muito importante para o Cruzeiro nesse momento, e o Tite ressalta isso, essa vitória. Porque além do desempenho que apareceu, o resultado também, o resultado dá respaldo para o Cruzeiro, que pode agora colocar os titulares no próximo jogo, mas que tenha confiança também de poder colocar os jovens no próximo jogo, colocar um time mesclado entre mais titulares e ainda assim alguns jogadores jovens. Então o Tite tem essa confiança e essa confirmação dos jogadores. Eu posso confiar em vocês e agora vocês me mostraram o porquê disso. Então, agora esse jogo contra o Uberlândia, a gente já deve ter os titulares presentes, então um time já com o Cássio, com o William, com o Fabrício Bruno, o Jonathan Jesus, que está nesse time dos jovens, né, dessas duas primeiras rodadas, mas que deve ser o titular do Cruzeiro nessa temporada. O Tite elogiou demais o Jonathan Jesus, até na coletiva dele, o Tite que pediu pro Jonathan Jesus ficar e não ser transferido pro Zenit. Fique, Jesus, fique. Então, sei, o Jesus cara, deve ser titular nesse início de temporada, viu? Tirar o Vidalba. O Vidalba? O Vidalba, ele tá no momento em uma recuperação de lesão, né? Não, aquela lesão caso, sofrida lá no jogo contra o Corinthians. Ele deve voltar um pouco mais cedo do previsto. Estava previsto para março, mas a recuperação dele está muito bem evoluída e isso pode acontecer já em fevereiro. Mas, visto o quanto o Tite tem elogiado o Jonathan Jesus, o pedido de permanência dele no Cruzeiro, ele já começa como titular. Pois é, terminou será que ano em alta. vai ser o titular dele? Eu acredito que a dupla de zaga do Tite nesse ano deve ser Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. Certo. E o Vidalba? De opção? O Cruzeiro vai jogar 3 competições, né? Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Isso não é que... né? Mas em zaga não se mexe tanto, viu, Arthur? Não se mexe tanto, cara. Setor de confiança. Mas era uma zaga já entrosada. É igual goleiro, né, cara? Você não vai ficar todo jogo trocando. Aí eu prefiro deixar o Jesus para jogar um jogo que o Vidalba... É porque neste momento, sim, até concordo com você, o Jesus vai entrar porque o Vidalba está... Mas o Vidalba vem junto com o Fabrício Bruno. Encaixe, né? Um encaixe muito bom no ano passado. Mas essa noção tem que ter. O que o Arthur tá dizendo faz todo sentido, porque, cara, você começa a passar limpo, começa tudo de novo. O Tite tem uma outra ideia de jogo e, de repente, ele quer uma zaga com uma maior estatura, né? O Vidalba teve problemas na bola aérea no ano passado. A gente sabe, ele é muito bom, é rápido, mas pelo chão foi muito bem. Muito bem pelo chão, mas talvez o jogo do Tite seja esse. Ele quer essa segurança pelo alto. Uma linha muito mais alta. Exatamente. E assim, faz todo sentido, cara. Tá começando o trabalho dele. Talvez ele volte atrás, não sei, o Vidalba o convença nos treinos, de que não é... Já tem o Fabrício Bruno, precisa de um zagueiro com outras características, não sei, mas faz todo sentido ele, nesse começo, tentar implantar o sistema dele com os jogadores que ele acha que vão se encaixar melhor nesse sistema. O Cruzeiro foi um time que praticamente aí, acho que foi o terceiro que menos foi vazado aí no Campeonato Brasileiro, não é isso? Pouquíssimos gols. E tem que saber o seguinte, esses gols, como foram? Mais aéreo, bola rasteira, foi cabeceado, como é que é? Pra gente ter uma noção. Lá, né? Eles têm isso lá. Tem um scout. Aí, no caso, para você saber, o Cruzeiro tomou muito gol aéreo, então não é o caso da zaga. É isso que eu tô te falando. Por baixo foram poucos gols. Então você tem que fazer uma análise e ver, a dupla tá muito bem. Aí você vai mexer, senão você pode pegar o telefone e ligar pro Tite e falar pra ele. Não, é o Vidalba, tá, Tite? Esquece esse negócio de Jonathan Jesus. Mas é porque o Vidalba, cara, foi muito bem. Você tira até do cara essa... Eu acho que o Jesus tem um espaço dele, mas acho que ele vai conquistando. Se Jesus não tiver espaço, amigo, ninguém mais tem na vida, então tá difícil. Se o Jesus tá sem moral, imagina os outros, né? Mas vamos ver, tá tudo bem. O bom é que nós temos, a gente fica nessa...
tentando adivinhar, é porque louco. nós vamos ter um bom grupo aí. É isso aí. Que importa. Tá bom. É importante demais o Cruzeiro poder ter essa opção de escolha. Porque no ano passado, o Cruzeiro foi um dos times que menos alterou a sua equipe titular ao longo das partidas, ao longo da competição. Então é muito importante o Cruzeiro poder ter mais de uma opção para a lateral direita, para a zaga, para a lateral esquerda, que tem 2 opções excelentes, para o meio-campo agora que está muito reforçado, principalmente com a chegada do Gerson, e para o ataque também. Vamos pro craque, Bulba Energia, destaque desta partida, primeira vitória do Cruzeiro na temporada, primeira vitória do técnico Tite à frente do Cruzeiro. Ô Samuel, pra você quem foi o destaque do jogo, quem foi o craque Bulba Energia de Cruzeiro e Tombense, hein, Samuca? Um gol e uma assistência, Japa 77. E aí, Gabriel? Rian fez uma grande partida, mas Japa, um gol, uma assistência, joga muito. 2 votos pro Japa. E você, ô Valu? Tem um contexto, né? Além do gol, da assistência, tudo que viveu no ano passado e depois de um longo período voltando a jogar como volante, Japa. Pra você, Caio, seu voto é só agora pra saber mesmo. Japa. 4 votos pro Japa, craque Bulba Energia. Melhor. Tá falado, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Vamos que vamos. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!